Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Falaremos sobre o tema as psicoterapias e a palavra de Deus. Salmo 33:11 está escrito: o conselho do Senhor permanece para sempre, e os intentos do seu coração por todas as gerações. Meus amados, as psicoterapias são fermentos que estão sendo disseminados nas igrejas evangélicas. As práticas psicoterápicas estão sendo utilizadas nos sermões, nas escolas bíblicas dominicais, em encontros de casais, estão sendo disseminadas em treinamentos missionários, em seminários, em faculdades de teologia e em congressos nas igrejas. Precisamos estar conscientes de que a palavra de Deus é a fonte suficiente, única, ideal, suprema e inigualável para a solução dos problemas da alma humana. Provérbios 30, versos 5 e 6, diz a Bíblia: toda palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Portanto, a tentativa de importar as práticas psicoterápicas para dentro da palavra de Deus é desconsiderar a autoridade da palavra de Deus, é burlar a palavra de Deus. É impossível querer combinar a palavra de Deus e a obra do Espírito Santo com as psicoterapias e com as práticas psicoterápicas, com os blá blá blás dessas práticas psicoterápicas. As práticas psicoterápicas simplesmente umedecem a audição e o paladar. Elas não eliminam, elas não têm o poder de exterminar o profundo vazio, a profunda angústia da alma humana. As práticas psicoterápicas são inexatas. Por quê? Porque elas nunca chegam a conclusões absolutas dos problemas da alma humana. As conclusões das práticas psicoterápicas são inexatas exatamente porque elas trabalham com pesquisa construída em causas que parecem ser relacionadas a efeitos. As práticas psicoterápicas não trabalham usando um código estrito da ciência de causa e efeito. Por isso, as conclusões das práticas psicoterápicas são inexatas. As psicoterapias, que são várias, e as práticas psicoterápicas, que também são várias, e passam longe de serem uma ciência. A palavra de Deus contém dados reveladores para o diagnóstico e a cura das angústias, das depressões, das ansiedades, das fobias, dos medos e dos delírios da alma humana. Salmo 19:7, Davi enfatiza: a lei do Senhor é perfeita. Davi está dizendo que a palavra de Deus é única, é ideal, é suprema, é inigualável para fazer a alma do homem, deformada pelo pecado, ser transformada através da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é perfeita. Davi ainda continua. Ele diz: a lei do Senhor é perfeita e refrigera
refrigera a alma. A palavra refrigera no hebraico quer dizer restaura, converte a alma. Isso corrobora com aquilo que o autor de Hebreus diz no capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Meus amados, o autor de Hebreus está dizendo aqui que a palavra de Deus divide tanto o ser interior do homem que chega até os mais profundos pensamentos, intenções e motivações do coração. Nos versículos seguintes de Salmo 19, versículos 7, 8 e 9, escute o que Davi diz a respeito da palavra de Deus. Ele diz que a palavra de Deus dá sabedoria aos simples, alegra o coração, alumia os olhos, dura para sempre e é totalmente fiel. Aqui eu pergunto o seguinte: onde mais uma pessoa encontrará conselhos como esses? Onde mais uma pessoa encontrará aconselhamento fora da palavra de Deus? Em lugar nenhum. Meus amados, a palavra de Deus nunca está fora de moda. A palavra de Deus, somente ela tem pleno poder para transformar a alma decaída, pecaminosa do homem. Porque a palavra de Deus é perfeita, é justa, é totalmente santa e é uma conselheira confiável. A própria Bíblia declara ser o conselho de Deus para o homem, conforme as palavras de Davi no Salmo 19 e conforme Hebreus 4:12. Querer usar as práticas psicoterápicas para cuidar da alma humana é como tratar o câncer com aspirina. Algumas pessoas dizem, abre aspas, as práticas psicoterápicas ajudam o homem a elevar sua baixa autoestima. Fecha aspas. Meus amados irmãos e irmãs, não há na Bíblia, vou repetir, não há na Bíblia referências de que o homem está em luta contra a sua baixa autoestima. Pelo contrário, a Bíblia ensina que o homem ama demais a si mesmo. E se o homem amasse a Deus tanto quanto já ama demais a si mesmo, ele teria uma vida diferente. O que precisamos, meus amados, entender é que o que precisa ser mudado é o coração idólatra e egoísta do homem. E isso, as psicoterapias, as práticas psicoterápicas não fazem, porque elas nunca santificarão o coração humano, coração do homem. A base das psicoterapias é a satisfação do ego. Pode prestar atenção. A base é o ego. Amar a si mesmo, estimar a si mesmo, acolher a si mesmo. Então a base e a ênfase das práticas psicoterápicas são colocadas no ego, no eu, e não em Deus. Outras pessoas dizem, abre aspas, as práticas psicoterápicas são necessárias porque elas tratam as categorias da personalidade, fecha aspas. E elas ainda continuam dizendo, abre aspas, as práticas psicoterápicas são necessárias porque elas tratam as pessoas sanguíneas, fleumáticas, melancólicas e coléricas. Fecha aspas. Meus amados, essas categorias de personalidade não tem nada a ver com a palavra de Deus,
Essas categorias encontram inspiração na mitologia grega. Sanguíneo, fleumático, melancólico, colérico, referem-se, segundo a mitologia grega, a 4 humores corpóreos, respectivamente, sangue, fleuma, bile preta e bile amarela. A mitologia grega dizia que a predominância de um desses 4 humores no corpo determina a característica da personalidade da pessoa. Isso, meus amados irmãos, não é científico, nem é bíblico, isso é mitologia. Você vê alguém dizer assim, ele é fleumático, ele é sanguíneo, Pedro é sanguíneo, João é não sei o quê. Meus amados irmãos, isso não é científico e nem é bíblico. A personalidade apresentada na palavra de Deus é flexível e não é uma característica pétrea. Portanto, é impossível manter um pé na palavra de Deus e outro nas psicoterapias. Quem tentar fazer isso experimentará um desequilíbrio imensurável, porque não tem como combinar a palavra santa de Deus com as práticas psicoterápicas. As práticas psicoterápicas são diametralmente opostas ao que a Bíblia ensina, ao que a Bíblia exorta. A Bíblia nunca nos exorta, nunca nos ensina a autoafirmação. A Bíblia não nos ensina nem nos exorta a autoaceitação. A Bíblia não nos ensina nem nos exorta a alta confiança, a autoestima, ao auto perdão. Não! Essas coisas são propaladas pelas psicoterapias. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, buscar nas práticas psicoterápicas soluções para traumas, fobias, depressões, ansiedades, pânicos, medos, delírios, síndrome de pânico, é ter uma visão tupiniquim da palavra de Deus. Que a potente mão do Deus Supremo e inigualável esteja sobre você, sobre a sua família e sobre o seu ministério. Divulgue esta mensagem com outros irmãos e irmãs que você conhece. Vou colocá-la também no meu canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu, o endereço do meu canal encontra-se aí logo aí embaixo. Clique aí, inscreva-se. Mais uma vez, que Deus esteja contigo, com a tua família e com o teu ministério. Amém.